True Detective, com seu terceiro episódio da terceira temporada, The Big Never, carrega ainda mais nos mistérios e dando poucas respostas, mas muitas pistas. E é justamente esses elementos que eu vou comentar no vídeo de hoje. Antes de eu comentar sobre o episódio, se ainda você não se inscreveu no canal, é o seu primeiro vídeo aqui, não tem problema, se inscreve, assine o canal clicando no vermelhinho aqui embaixo, deixa um legalzinho, deixa um joinha, porque isso ajuda o vídeo a ser mais recomendado para outras pessoas e por consequência o canal cresce e fica cada vez melhor. Para o vídeo não ficar confuso, eu vou separá-lo entre 1980, 1990 e 2015. Não quer dizer que eu vou seguir a ordem exata de 80, 90 e 2015, mas eu vou separar em cada um desses tempos para ficar mais fácil a compreensão, tá? Uma pergunta que os dois primeiros episódios deixam, que o terceiro responde logo de cara, é o que tinha acontecido com o Roland West na década de 1990. Ele se tornou um tenente e ele foi chamado para depor sobre o caso das crianças desaparecidas, que vai ser reaberto após encontrarem as digitais da Julie dentro daquele mercado. Ainda em 1990, é interessante reparar como que nos diálogos do West com os investigadores fica claro que ele e o Reis acabaram se separando e que aconteceu alguma coisa na investigação durante a década de 80 que levou o Reis a ser afastado do seu cargo de detetive, de investigador, e já que ele não atua mais dentro dessa área, ele não pega nenhum caso grande. Tanto que o próprio West fala que por 2 vezes ele tentou trazer o amigo para dentro da sua unidade, só que o seu pedido foi negado as 2 vezes. E considerando o fato de que o Reis e a Amélia em 1990 estão distantes e tem um certo atrito, possivelmente tem alguma coisa a ver com o fato dela ter escrito o livro que aborda sobre o caso, já que o Reis fica extremamente pistola quando ele vê que ela tá fazendo novas investigações, ela está feliz com isso. Então possivelmente o livro pode ter alguma coisa a ver com o fato dele ter sido afastado. Voltando para 1980, é interessante reparar que há 3 elementos que merecem o comentário. O primeiro deles é que o Brett, o nativo americano, que já foi chamado para depor, ele foi atacado por outros pais achando que ele é o culpado pelo desaparecimento e pela morte do garoto, pela morte do Will. E aí é justamente um detalhe interessante, é que tanto quando ele foi chamado para depor, quanto nesse momento em que ele é agredido, ele fala que também tem filhos e corta para depois ele ter sido agredido, dele chegando na casa dele, entrando num meio que um armazém, numa casinha dos fundos e pegando um saco que parece que tem um corpo humano ali dentro. Só que justamente pode ser 2 questões. Ou ser o corpo do filho dele, o que seria muito bizarro, mas ainda assim faria muito sentido com dentro da narrativa de True Detective, ou ser algo nada a ver, como um animal que ele caçou e ele resolveu pegar isso e se livrar para não ter nenhuma suspeita levantada em torno dele. O segundo momento que vale a pena ser falado é justamente o fato das crianças terem mentido. Logo no primeiro episódio, eu achei estranho essa questão das crianças falarem que iam na casa do amiguinho ver o cachorro, só que elas nunca chegaram lá, e depois esse amiguinho fala que as crianças nem tinham falado que iam pra lá. E dentro desse terceiro episódio, isso fica claro que as crianças mentiram diversas vezes para ir para esse bosque se encontrar com alguém desconhecido. E esse mesma pessoa desconhecida era quem dava bilhetinhos pros irmãos Purcell, como não dê ouvidos ou vou sempre estar aqui, que é muito creepy. Investigando o bosque sozinho, novamente, o Reis acaba encontrando os dados de RPG do Will, que haviam desaparecido, e também a mochila, que dentro da mochila tem diversos brinquedos, e ele acaba chegando numa pedra que está toda ensanguentada, que tem uns cabelos, que foi possivelmente o lugar onde o Will foi morto, depois foi levado para aquele outro local, e isso acaba levando o Reis até uma fazenda, uma casa, que aparentemente ninguém ainda interrogou o homem que mora ali. Aí agora eu vou dividir em 2 partes. Primeiro eu vou falar da mochila, porque dentro da mochila tem diversos brinquedos e tem outras 4 daquelas bonecas que o Ray encontrou no primeiro episódio que apontavam o caminho para onde o Will estava morto. E eu fui pesquisar mais sobre essas bonecas porque elas aparecem no primeiro episódio, no segundo, no terceiro também. Então elas vão ter, eu acredito, que um papel importante dentro da narrativa e do mistério de uma forma geral. E eu descobri que o nome dessas bonecas é Cornhusk Dolls. E elas são um brinquedo nativo americano.
pagano. Só que dentro das culturas pagãs, incluindo indígenas, elas representam o lar para espíritos da colheita. E aí pensando na questão que no primeiro episódio tem o livro lá de Dungeons and Dragons que cita, que é uma referência a HP Lovecraft, tem essa questão das bonecas, e o fato principal que o Will foi encontrado morto numa posição igual a que o Reis encontra lá naquele álbum de fotos, onde ele tá com a mesma posição que a primeira comunhão do personagem, eu acho que tudo isso vai ligar no sentido de que a gente tá acompanhando um mistério que vai envolver alguma seita religiosa muito macabra que acaba puxando pro lado Lovecraft. Voltando na questão do fazendeiro que não havia sido investigado, o próprio fazendeiro diz que um outro oficial chegou e o interrogou, só que aparentemente esse oficial nunca reportou essa investigação e possivelmente talvez nem seja um oficial de verdade. O fazendeiro diz que também já havia visto essas duas crianças passando por ali algumas vezes e que ele também viu um sedã marrom, que era um carro que estava sendo dirigido por uma pessoa negra, o que acaba se tornando uma grande pista. E aí a gente pula para 2015, quando a Elisa, que é a repórter, continua fazendo a entrevista com o Reis já velho, e ela fala que teve diversas testemunhas que nunca foram interrogadas e todas afirmavam ter visto o tal sedã marrom. E aí que levanta a grande questão, porque se a gente viu na década de 80, no ano de 1980, o Reis descobrindo sobre esse tal sedã, como que em 2015 ele acaba descobrindo novamente esse sedã e aparentemente isso não serviu para nada dentro da investigação? Para fechar o vídeo, continuando em 2015, o Reis ele tenta se lembrar desse sedã marrom justamente quando a Amélia surge para ele em forma de assombração e ela fala de alguma coisa que aconteceu no passado que ele está tentando se lembrar. E é muito curioso como que ela tem a aparência da Amélia de 1980, que é justamente quando ele descobre pela primeira vez, ele escuta o lance do sedã marrom. O mais bizarro é justamente quando a Amélia cita a questão do tempo, primeiro falando dos cientistas que acreditam ter infinitas possibilidades de dimensões fora da nossa, e depois cita a questão do Einstein em relação ao tempo, que a diferença entre passado, presente e futuro é uma persistente ilusão. E assim, só de escutar isso, talvez possa levantar a questão da gente estar acompanhando uma história que está acontecendo em dimensões diferentes e tal, mas True Detective, ele normalmente ele vai para isso, mas na verdade é algo muito mais simples do que aparenta ser. E levando em conta que é justamente o Reis, em 2015, tendo que lembrar do passado e ter esse problema de memória, talvez seja justamente a memória dele tentando mostrar caminhos para ele lembrar do que aconteceu e tentar chegar numa solução para esse mistério, para esse caso que foi o desaparecimento da Julie. E é isso, pessoas, esse é o vídeo para analisar o terceiro episódio da terceira temporada de True Detective. Vocês estão acompanhando? Vocês pegaram alguma coisa que eu deixei passar? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se vocês estão curtindo os vídeos, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de deixar um joinha aqui no vídeo, que isso ajuda o vídeo a ficar mais recomendado e chegar a mais pessoas. Não se esqueçam de se inscrever no canal também, clicando na bolinha aqui do lado, e me seguir aqui nas redes sociais pra gente conversar mais de perto e eu avisar quando está saindo vídeos novos. Até o próximo vídeo, gente!